Você sabe que precisa estudar, mas tem dificuldade. Procrastina e acaba não cumprindo suas metas. Daí você se culpa por não ter feito o que vai mudar a sua vida para melhor. Nesse vídeo eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma resenha do livro Hábitos Atômicos do James Clear e te mostrar como pequenas mudanças pontuais são capazes de transformar a sua vida inteira. Essa série vai sair episódio por episódio e eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o livro. Primeiramente, nós vamos falar sobre os fundamentos dos hábitos atômicos, das 4 leis para criar bons hábitos e como eliminar os hábitos ruins, e de como sair do nível bom para se tornar excelente. E também vou te mostrar táticas avançadas. Ao final, eu vou te contar como aplicar isso na prática para estudar melhor, trabalhar, ir à faculdade, treinar o meu cachorro e ainda aproveitar o tempo com a família. Para quem não me conhece, eu sou Igor Neves, sou policial civil, já fui guarda civil de São Paulo, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, com pós-graduação em segurança da informação, com pós-graduação em sinotecnia policial, também sou especialista em cães e, acima de tudo, eu sou um leitor apaixonado. E sabe por que esse vídeo é diferencial? Porque assim como você, eu também estudo, eu continuo na saga dos estudos e enfrento as mesmas dificuldades. Atualmente eu sou graduando em Direito e tenho foco na carreira de delegado de polícia. Foi por isso que eu recorri ao livro Hábitos Atômicos para melhorar o meu rendimento e aprender a usar melhor o meu tempo. Então, se você quer mudar a sua rotina, acompanhe esse vídeo até o final. Sairão outros vídeos e dá um like aí se você gostar, compartilha com os amigos e vamos começar aqui. Primeiramente, por que hábitos atômicos? O autor, ele fala que pequenos ajustes podem surtir grandes efeitos ao longo de algum tempo durante sua trajetória. Inicialmente, ele conta a história de um time que estava tendo um rendimento muito ruim, e aí eles trocaram o treinador desse time para ver se melhorava. E ele começou a aplicar pequenas mudanças, ele tinha uma estratégia ali definida, e ele delegou algumas tarefas para o time, e ele também aplicava algumas dessas mudanças. O diferencial dele era o seguinte: ele falava para o time fazerem anotações diárias de como eles podem mudar 1% ao dia. Então, basicamente, eles tinham uma lista do que seria um bom jogador naquele contexto ali, e o que deu errado, o que fugiu do padrão que eles elencaram. E ao final do dia, ele anotava e falava: ó, eu fui ruim nisso, vou melhorar amanhã. E ele, como treinador, também aplicava esse pequeno ajuste de 1%. E ele fala, o autor fala, que pode parecer que seja pouco, mas assim, 1% ao dia, você acaba sendo, em um ano, 37 vezes melhor. Enquanto, se você for 1% pior, a mudança para pior, ela é pouco perceptível, porém, no longo prazo, ela vai surtir um efeito, ela vai ser visível, né? Então, é uma curva exponencial. A curva dos bons hábitos é uma curva exponencial. A curva dos hábitos ruins também, porém eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui como que é. Deixa eu botar uma iluminação para vocês. Olha como que é. Deixa eu baixar aqui, senão vai ficar na frente. Ó, deixa eu ver. Não está mostrando também. Olha como que é a curva da melhora e a curva da piora. Não sei se dá para ver direito. Acho que se eu botar para cá, vai dar para ver melhor. Tá fazendo luz ali. Depois eu coloco na tela para vocês aí o gráfico da internet, né? Eu vou pegar na internet. E por que isso acontece? Porque você vai melhorando aquilo que estava, pequenos detalhes que estavam ruins na sua rotina, e você vai ajustando para melhor. Deixa eu tirar isso aqui, pessoal. Você vai melhorando aquilo no seu dia a dia. E ele fala sobre uma coisa que se chama o Vale da Desilusão. Nós começamos sempre uma tarefa acreditando que a gente vai ter uma melhora extremamente significativa, que o nosso progresso ele vai ser algo
constante e numa linha reta, e acaba que essa não é a realidade. Como eu mostrei anteriormente, a linha da melhora ela é um exponencial, ou seja, ela é uma curva, ela não é reta. E na nossa cabeça, nós acreditamos que a melhora constante ela vai ser possível. E quando a gente está numa coisa chamada vale da desilusão, a gente tende a acreditar que não tá, aquilo que a gente está fazendo não está surtindo efeito e que a gente não está sendo eficaz no que está acontecendo. Só que a melhora ela está vindo. É que nem você começar a academia e você treina e não vê resultado. E não vai ver resultado, porque o seu corpo está se adequando àquela nova rotina. Só que quando ele começa a apresentar um resultado, você desiste. Então, deixa eu ver se aqui no meu caderno, ó, eu fiz a anotação, tá? Para quem acha que não tem anotação. Aqui no meu caderno não fica tão bom, mas eu vou colocar na imagem aí. O vale da desilusão é esse espaço de tempo que você leva para ter um resultado. Isso se reflete em tudo na vida, não só para uma atividade física, como também nos estudos. E logo depois, ele fala sobre esse grande problema que a gente tem de focar muito nas metas e a gente não se concentra nos sistemas. Ou seja, a gente se preocupa muito, por exemplo, eu quero passar no concurso, mas a gente não se preocupa com o que está ali ao nosso redor e vai auxiliar essa trajetória do estudo para concurso. Aí ele começa falando sobre a gente definir metas específicas e práticas. Geralmente as nossas metas elas estão relacionadas aos resultados. E esse é um problema, porque a partir do momento que a gente deixa de ter o resultado esperado, a gente está ali naquele vale da desilusão, nós acreditamos que não estamos tendo resultado. E estamos, porém ele é bem gradual, é algo que leva um certo tempo. Quando você se preocupa com os sistemas, você está se preocupando com o processo em si, daquilo que vai te levar ao objetivo fim. Então, qual é a ideia? É ignorar as metas e tá tudo certo? Não necessariamente. A gente precisa ter uma meta, né? Como tudo na vida. Só que ele levanta um outro ponto. Vocês acham que aquele candidato que foi o 01 do concurso, vamos pegar o exemplo aí do CNU, o rapaz fez 118 pontos de 120 pontos. Pensa comigo. Vocês acham que ele não queria passar no concurso? Eu acredito que vocês pensem que sim. E qual a diferença dele para vocês? E para mim também. Todos nós queremos passar no concurso. Todos nós queremos ser aprovados. Todos nós queremos vencer. Mas o que define a sua vitória, a sua eficiência e eficácia não é focar na meta. Provavelmente, esse candidato ele tinha um sistema todo preparado para que ele conseguisse levar aquilo ao longo do tempo e fazer 118 pontos de 120. Então, o autor ele parte para o próximo passo, que é falar que alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Já pararam para observar que a gente vê muito na internet casos de pessoas que, assim, queriam muito passar no concurso, queriam muito comprar um carro, fazer uma faculdade, viajar. E aí, quando a pessoa ela alcança aquela meta, ela tem um vazio existencial. Vocês já se depararam com isso? Se vocês se depararam, coloca aí no comentário o que aconteceu com vocês. Agora, pense no seguinte. Imagina, você tem uma meta. Eu quero, sei lá, concluir a faculdade. E aí, por algum motivo, você tem um aperto financeiro, não consegue mais pagar a sua mensalidade. Não consegue mais continuar na faculdade. E, consequentemente, não conclui. Então, você condicionou a sua felicidade a uma meta. Entende? É comum a gente ver na internet, apaixone-se pelo processo. Não é bem assim, mas também não é tão diferente. Não é que você vai ser apaixonado pelo processo. Galera, ninguém quer ser concurseiro a vida toda, pode ter certeza.
Se você tem aquela pessoa, se você é essa pessoa, que gosta de mostrar que é concurseiro, é melhor começar a rever os seus atos. Por quê? O objetivo de todo concurseiro é deixar de ser concurseiro. Pô, que vantagem tem nisso? Então, quando você condiciona a sua felicidade a somente a aprovação no concurso, você esquece que tem N coisas ali ao seu redor. Isso a gente já tratou em outros vídeos por aqui no canal. Se você deixa de ver que essas coisas fazem parte da sua vida, no momento que você tiver uma reprovação, o ônibus passando, peço desculpas. No momento que você tiver uma reprovação, você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ficar extremamente triste. Isso vai prejudicar o seu progresso, porque você teve uma barreira ali, aconteceu, e aí pronto, acabou, a sua vida acabou. Até você se reerguer, vai levar tempo. E o último passo aqui que ele fala o seguinte, as metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Que foi o que eu falei. Vamos pensar num cenário que a gente está fazendo a musculação. Aí eu quero perder 30 quilos. Aí você treina, leva um tempo, perde 2 quilos. Um mês para perder 2 quilos. Tem até aquela brincadeira assim, em um mês de academia eu já perdi um mês de vida. Por quê? Porque leva tempo. E você começa a perder a noção do progresso, que você virou uma pessoa mais saudável, você às vezes parou de fumar, parou de beber, parou de ter atividades que não condizem com um estilo de vida saudável, você passou a ir com frequência na academia, e vamos além, você pensa assim, eu quero perder 30 quilos, e aí você perde 15, e aí fica aquele efeito platô, tenta, não perde mais 1 quilo por nada. Você começa a se frustrar, ou você vai começar a procurar por medicamentos que auxiliem na perda de peso. E eu não vou entrar nessa seara aqui, esse canal não é para isso, cada um faz o que quiser da sua própria vida. Mas a questão é, você entender que o progresso, ele vai muito além de você estipular uma meta. De você, o sucesso, vamos reformular, o sucesso ele vai muito além de você estipular uma meta. O sucesso é o progresso que você teve ao longo de anos e que você se dedicou e foi lapidando para alcançar aquele objetivo. E aí, ele fala que o importante é nós termos um sistema de hábitos atômicos. E já fazendo uma prévia do que está por vir, o que é um sistema de hábitos atômicos? Um exemplo, eu quero estudar para concurso, eu quero ter mais foco e tal. Eu vou melhorar essa minha questão do foco a cada dia. Um sistema de hábitos atômicos, 1% ao dia. Só que, o que é um sistema? Um conjunto de coisas organizadas que fazem aquilo funcionar. Então, o que é um sistema? Como que está aqui meu ambiente de estudo? Ele está propício? Eu estou estudando, não, eu estudo na sala, do lado da TV, sei lá, meu marido, minha esposa, minha mãe está assistindo TV e eu estou aqui estudando. É melhor você reavaliar isso. Às vezes é interessante você mudar de ambiente, estudar numa biblioteca, o que vai te auxiliar nesse progresso. E aí você começa a ver outras coisas, o sono, se você faz uma atividade física, várias coisas. E você vai montando um sistema que toda a sua vida ela está indo em rumo ao objetivo. Então, se você quer, por exemplo, você quer passar no concurso policial, adianta você só estudar? Você precisa fazer uma atividade física. Aí, se você está sobrepeso, faz uma reeducação alimentar, procura um profissional. Você está passando por algum transtorno, algum problema psicológico, procura um profissional da saúde mental, um psicólogo. E você vai tendo todo aquele sistema convergindo para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Então vamos progredir aqui na matéria. Daí o autor ele progride falando o seguinte: geralmente as pessoas elas começam focando, definindo, tentando mudar a coisa errada, né? As pessoas querem mudar a coisa errada e não observam
que você almejar um resultado não é tão eficaz quanto parece. Porque, como eu falei anteriormente, a diferença entre vencedores e perdedores é nenhuma. Os dois queriam vencer, né? E ele fala que a mudança, existem 3 camadas para a mudança. A camada mais externa é a camada de resultados. A camada um pouco mais interna está associada à camada de processos, que é aquilo que a gente falou. E a camada mais eficaz, que vai surtir mais efeito, deixa eu pegar aqui para vocês, que vai realmente fazer a diferença, é a camada que está ligada à sua identidade. Então ele coloca aqui esse gráfico, eu não sei se vai dar para ver direito, ó. A camada mais interna é a identidade. E por que isso faz a diferença? Porque quando a gente está preocupado com resultados, que é, por exemplo, perder peso, passar no concurso, correr 2,4 km em 12 minutos, no momento que a gente não consegue atingir aquele objetivo, a gente se frustra, entre outras coisas. Quando a gente está preocupado com o processo, ou seja, as mudanças dos hábitos, dos sistemas que nos rodeiam, nós vamos ter uma nova rotina, pode ser na academia, pode ser uma rotina de estudo, organizar um ambiente de estudo. O meu está todo bagunçado aqui, já não está bom para o estudo, tem que reorganizar ele. E quando você vai para a camada da identidade, é a sua visão de mundo, é a sua autoimagem. Então eu vou dizer como que eu, além dessas outras 2 camadas, como que eu vejo essa questão da identidade. Como eu falei, eu curso Direito, estou no primeiro período, pessoal. Só que, assim, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser delegado de polícia. E, desde agora, eu já me porto e me vejo como um delegado de polícia. Não, obviamente, não exercendo a função, mas o que um delegado de polícia fez para chegar onde ele chegou. Ou seja, eu estou mirando na identidade daqueles que me antecederam e alcançaram o objetivo. O que um candidato que hoje exerce a função de delegado de polícia ele faz? Ele provavelmente tinha, primeiro de tudo, os pilares da aprovação que eu já falei aqui no canal. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Os vídeos não estão muito bons não, mas eu estou lapidando isso daí. Estou preocupado com o processo. Eles tinham aqueles pilares muito bem definidos. Foco, disciplina, autoavaliação. Tem o pilar da atividade física, que eu vou lançar em breve, então acompanhe o canal. Tem outros, agora eu não vou me lembrar. Eu estou focando aqui no tema do canal. E, além dos pilares, ele fazia o quê? Ele tinha que ter um vasto conhecimento na letra de lei. Então, o que eu já faço desde agora? Obviamente, eu estou no primeiro período, não vou querer exaurir todo o conteúdo de um edital. Mas eu pego uma lei ali, ou o Código Penal, já vou lendo artigo por artigo, porque é importante. Mas eu tenho método, eu tenho estratégia, porque eu já passei em diversos concursos, eu sei o que fazer. Então, eu já tenho toda uma rotina ali de como fazer aquilo. Faz o que também? Lê a doutrina. Então, tá meio antiguinho, mas eu tenho as atualizações aqui em papel, então eu fiz a atualização, procurei na internet. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o curso de Direito Penal de Fernando Capês. Eu penso em adquirir outro mais para frente, quando já tiver mais consolidado, quando esse conteúdo já tiver sido assimilado, para enriquecer o meu conhecimento. Obviamente, eu não conseguiria nem fazer uma prova hoje em dia, se eu focasse... Peraí, pessoal. Pronto. Se eu focasse nos resultados. Mas eu estou preocupado com a minha identidade. Então, um delegado de polícia hoje em dia, em exercício, ele estudou a letra de lei, ele leu a doutrina, faço leitura da jurisprudência, eu faço as minhas atividades físicas, exerço a minha função, a minha atividade policial, que isso vai me ajudar a acumular o tempo, os 3 anos, para exercer a função de delegado.
Então eu estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se eu vou passar na primeira prova, se vai sair um concurso daqui a pouco. Eu estou preocupado em fazer o que um delegado que hoje está em exercício fez quando ele estava na minha etapa de estudante. Obviamente, ao longo dessa trajetória, vocês vão acompanhar aqui, algumas coisas eu vou fazer correto, vai dar certo, e outras eu vou fazer errado. Eu vou ter que reavaliar a rota. Isso faz parte. Por isso que tem esses 1%. E eu falei muito aqui, mas acho que serviu para vocês entenderem. O que é um resultado? Resultado é o que você detém, segundo o autor. O processo é o que você faz ao longo dessa trajetória. E identidade é o que você acredita. Então você precisa ter orgulho da sua identidade. Ele dá diversos exemplos, eu dei o meu exemplo aqui. Nós vamos aqui para o terceiro ponto dos fundamentos. Como criar hábitos melhores em 4 passos simples. E ele dá o exemplo do gato de Thorndike, acho que se pronuncia assim. E ele fala que os comportamentos seguidos de consequências satisfatórias se repetem. E aqueles desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Se eu não me engano, eu não vou abrir aqui o livro para procurar sobre o gato de Thorndike, mas se eu não me engano, é mais ou menos assim um experimento. O gato ele tinha que ir para o lado A ou lado B. Era um labirinto, era isso. Ele tinha que ir para o lado A ou lado B. Se ele seguisse na rota certa, ele tinha uma recompensa, sei lá, um petisco. Mas se ele seguisse pelo lado errado, ele, sei lá, ele tomava uma punição ali. Não vem ao caso aqui. E aí, o gato tinha que fazer isso N vezes para ver se ele aprendia o caminho. Então o gato começou a assimilar que no caminho X, ó o gato de Thorndike. Quer, Gohan? O gato, vem cá, vou mostrar você pro pessoal. Que o gato de Thorndike ele começou a aprender o caminho certo. Por quê? Não só pela recompensa. E isso, como cenotécnico, eu aprendo. Isso durante a minha especialização. Nós temos o reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. São métodos de aprendizado. Então, por exemplo, o gato seguiu pelo caminho e conseguiu, ele vai lembrar que aquele caminho tem coisa boa, e aquele caminho vai ter uma punição. Nem que seja a punição, seja uma repreensão, seja uma batida assim, ele toma um susto. Como que a gente pode traduzir isso para a nossa vida, como estudante? Ao longo da nossa trajetória, se nós nos preocuparmos com o processo, com o que nós vamos fazer ali ao longo do tempo, nós vamos aprendendo o caminho. E você vai aprender o caminho sozinho ao longo da sua trajetória. E aí você vai vendo, então, que nem eu tenho já uma pretensão X. Eu já sei o que não fazer, porque eu já sei o que deu errado. Eu não vou repetir o que deu errado. Se já deu errado N vezes, eu não vou repetir mais uma vez. Vocês entenderam? Então esse é o princípio. E aí ele define o que é um hábito. Hábito é o comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Ou seja, você não precisa mais pensar, você apenas executa. Então ele dá um gráfico onde ele fala o seguinte, que é tente, fale, aprenda, tente de maneira diferente. E aí ele traz o conceito do que é um hábito, ele traz a mecânica de um hábito, segundo a ciência, segundo estudos. E ele fala que é o seguinte, o hábito ele começa com um estímulo, o estímulo leva ao desejo, o desejo leva a uma resposta e a resposta gera uma recompensa. É muito parecido com o livro O Poder do Hábito, que eu tenho aqui também, ele até faz menção, e eu acho que o Hábitos Atômicos ele é um livro um pouco mais robusto e um pouco mais aprimorado no sentido de criar bons hábitos. Então ele dá um exemplo no livro de uma coisa simples que muitos de nós não percebemos, como, por exemplo, ligar uma lâmpada. Vamos pegar aqui um exemplo. Está vendo essa lâmpada? Quando você entra num recinto e está escuro, você simplesmente chegou e ligou a luz, apertou o interruptor e acendeu a luz.
Só que a ciência por trás desse comportamento ela é um pouco mais complexa. Quando você entrou no recinto, você percebeu que tinha um ambiente escuro e, para evitar estar num ambiente escuro, você teve o estímulo de ter uma luz. E aí o estímulo é ligar o interruptor. Então você foi lá e ligou o interruptor. Esse desejo, ele vai trazer uma resposta, que é o quê? A luz acesa. E essa resposta da luz acesa, ela vai te trazer recompensa de não estar no ambiente escuro. Só que se você parar para perceber, isso está tão enraizado dentro de nós que nós não percebemos que isso passou por uma fração de segundos. A gente nem pensa antes de fazer. A gente simplesmente está no ambiente das coisas, chega e liga a lâmpada. Por quê? Porque o hábito é isso. É um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. E aí ele descreve aqui, ó, estímulo. O estímulo inicia um comportamento e prevê uma recompensa. O desejo, ele é uma força motivadora de cada hábito que você não, por exemplo, você não quer escovar o dente, você quer uma boca limpa. Você não quer a luz, você quer enxergar as coisas. E o que é a resposta? É um pensamento ou ação tangíveis. E a recompensa nos satisfazem, nos ensinam. Então, se um comportamento é insuficiente em qualquer estágio, ele não se tornará um hábito. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ele dá um exemplo aqui de uma... Aqui, ó. E ele fala das 4 leis de mudança dos hábitos. Vamos pegar aqui. Ó. Então, como que nós vamos criar um hábito? Primeira lei, referente ao estímulo, vamos tornar o hábito claro. Segunda lei, do desejo, nós devemos torná-lo atraente. Terceira lei, referente à resposta, nós devemos tornar o hábito fácil. E quarta lei, da recompensa, nós devemos tornar o hábito satisfatório. Da mesma forma, se nós quisermos acabar com um hábito ruim, nós vamos pelo processo inverso. Ou seja, estímulo, devemos tornar o estímulo invisível. Desejo, devemos tornar ele desinteressante. Resposta, devemos torná-lo difícil. Recompensa, devemos torná-lo insatisfatório. E aí ele conclui aqui com uma frase. Até que eu transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Quem escreveu isso foi Carl Jung, um psicólogo, e aqui eu concluo essa primeira parte dos fundamentos do livro Hábitos Atômicos. Aqui nós aprendemos como que a gente, estipulando metas ao invés de processos, nós estamos sendo contraproducentes. Nós também vimos aqui sobre as 3 camadas. A camada do resultado, processo e identidade. Quanto mais interno, mais resultados nós vamos ter. Também falamos sobre o que é um hábito, segundo a ciência, e também como que ele é complexo, mesmo que executado em frações de segundos. E também falamos sobre as 4 leis, que nós vamos dirimir elas ao longo dos próximos vídeos, falando aqui sobre cada uma de forma mais detalhada. E eu peço para vocês que, se vocês gostaram do vídeo, acompanhem o canal, dá o like, compartilha, porque isso me ajuda. E acompanhe aí, que eu vou trazer um conteúdo muito bom para vocês, para ajudar vocês no estudo para concurso. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham gostado e um abraço a todos.